Olá, bem-vindos ao ciclo Autores Reinventados. Esta é uma das 7 entrevistas com autores que se reinventaram. Hoje tenho comigo o escritor Filipe Monteiro. Ele escreveu várias histórias infanto-juvenis, entre as quais O Mestre Carbono. Depois de se licenciar em Química Analítica, uma das suas maiores invenções foi a de se reinventar, aliando a ciência à magia e ao prazer de ler. Olá, Filipe. Olá, Sofia, boa tarde. Obrigada por participar neste ciclo de entrevistas. O prazer é meu. Olha, uma coisa que eu gostava de saber é quando é que decidiste sair do laboratório de experiências e começar a explorar a química das emoções humanas entre pequenos e graúdos? Ora bem, isto é uma história longa que temos que resumir muito rapidamente, que é, de facto, a paixão pela leitura está desde sempre, desde que aprendi a ler, logo na escola primária, na espera da biblioteca itinerante da Carlos Gulbenkian, ansiosamente que chegasse, porque o máximo de livros que eu podia requisitar era o que levava e que lia. E, portanto, saiu quase com alguma naturalidade a vontade de um dia também criar as minhas próprias histórias. Comecei a escrever um primeiro romance, nesta altura ainda não imaginava o mundo infantil-juvenil. Foi o meu romance mais para gente crescida, que comecei em 2004, se prolongou até 2008, 2009. Na altura, na indústria, portanto, também não tinha muito tempo, muitas vezes estava 3, 4 meses sem escrever uma palavra, tinha que reler tudo. Mas depois foi em 2011, em conversa com aquela que veio a ilustrar os meus, nomeadamente os meus 3 livros, que era sobrinha do meu irmão, um almoço em casa dela, que ela me confidenciou que adorava, portanto, ainda estava a estudar arte e design, adoraria ser ilustradora de livros infantis. E eu lancei-lhe o desafio, se eu te escrever uma história e tu ilustras a ver como sai. E sim, foi o que aconteceu. Portanto, vim para casa, escrevi-lhe a história numa noite, porque foi uma história muito, muito pessoal, que é precisamente o menino que sonhava salvar o mundo, já agora está aqui para se ver, e que ela ilustrou. E o casamento, as ilustrações que ela fez, eu gostei tanto que deixei a ideia de publicar o livro, o romance, e avancei com aquele. E quando o livro viu vida, viu a luz do dia, também imediatamente lancei o desafio de escrever mais 2, no qual surgiu o Mestre Carbono, neste momento que está no Plano Nacional de Leitura e que a dar muito sucesso. E claro, o ilusionismo, a magia, é algo que eu abracei desde 97, salvo erro, 98, integrei as associações de magia em Portugal, comecei a perceber que seriam um elemento, para já capta a atenção das crianças, mas não só, torna todos, mesmo os adultos viram crianças, porque tenho visto, efetivamente, temos feito espetáculos com muitos adultos e que ficam rendidos, e, digamos, começou a surgir naturalmente a ideia de fazer este casamento, aquilo que nós chamamos de um casamento perfeito, ciência, magia e livros. E, portanto, foi a partir de 2012, foi um mundo novo todo para mim, porque eu estava na indústria, estava também ligado ainda à química, sempre, mas desencadeou a partir daí. Sim, então o primeiro livro que fizeste, ainda estavas a trabalhar na indústria. Sim, o primeiro livro que fiz, ainda estava, e vou confidenciar uma coisa, eu tive um problema de saúde em 2006, 2007, e grave, posso dizer, não tenho vergonha nenhuma, aliás, sou um caso de sucesso de um cancro extremamente agressivo, e o romance foi escrito, perto de metade dele talvez foi escrito no meu cadeirão de quimioterapia. Mas depois o infantil já foi depois, já estava o problema ultrapassado, já estava, digamos, a vir para casa, já estava em casa, e então aí sim surgiu este tal desafio, como disse da Ana Beatriz, para o infantil-juvenil, e abracei, encantei-me. E fizeste muito bem. E eu sei, e acho que nós sabemos, que o livro é um objeto mágico, não é? E também achas que a magia é uma forma de chegarmos à leitura? Não tenho dúvida nenhuma. Disseste-nos que é uma combinação perfeita, não é? Eu chamo mesmo um casamento perfeito, e claro que o que acontece, posso-vos dizer que eu aqui em casa tenho mais de 300 truques de magia, mas seleciono e procuro sempre selecionar alguns que tenham a ver mediante a história e o livro que tem. Por exemplo, no caso do menino que sonhava salvar um mundo, é um livro que é mesmo para os mais infantil, digamos, primeiro e segundo ciclo, todos, mas primeiro e segundo ano são os mais apetecíveis.
E a magia toda aqui associada é a magia da imaginação, da ilusão, propriamente dita, porque o livro é o menino a criar os seus jogos, as suas brincadeiras, é ele que as inventa, portanto não tem jogos pré-feitos, é ele que vai para o jardim, para o quintal e usa a natureza para criar os seus jogos. E eu faço isso nas minhas sessões de apresentação, quando vou às escolas, tem efetivamente os meninos a pô-los a brincar. O livro termina, e já agora mostro aqui a capa, ele é um super-herói. Desculpem, não sei se conseguem ver, porque eu tentei... Tem mais para lá? Sim. Pronto, por causa da luz, reflete e depois é uma... Vamos lá ver aqui. E tem o super-herói para este lado, pronto. Já conseguimos ver a capa. E vê-se ele com umas flores, com umas folhas, perdão, as folhas a caírem da árvore, e ele imagina que aquelas folhas, já agora mostra esta ilustração, sim, que aquelas folhas são bombas aqui de naves espaciais. As árvores são naves espaciais que estão a invadir o país, o planeta. E ele está a proteger, é o super-herói, tem que tocar nas folhas. Eu ponho as crianças nas escolas a correr atrás destas folhas, que eu levo folhas para o ar, folhas de árvores, mas depois, diga a uma criança, depois, para apanhar uma folha que ele quiser do chão, mostro-lhe um copo com água e revelo, falo sempre também o ensinamento ambiental da poupança da água, que nem todos os meninos conseguem ter água, mas da folha que ele apanhar do chão, o que ele quiser, faça aparecer um peixinho que deixe cair dentro de um copo de água. E a reação de todos, dos 3 anos aos 103 que têm visto este truque, é uau! É assim, portanto a magia, efetivamente tem logo aquela plateia toda na mão. Isso é muito giro. Onde é que trazes o peixe? Agora fiquei curiosa. Isso é um segredo, não podes contar. Pois, eu costumo dizer, eu confesso, nós na magia dos adultos temos esta expressão que é assim, eu posso te contar o segredo, mas a seguir tenho que te matar. Tive que revolucionar. Pronto, claro que não posso dizer isso para uma criança, então digo assim, ok, eu posso te contar o segredo, mas a seguir tenho que fazer desaparecer para a China. Então, acabo por naturalmente, a sábia magia revela o segredo. Por ficar em ignorância. Pronto, mas por exemplo, já com o livro Mestre Carbono, o cientista, como já fala de ciência, mas apesar de eu ter adaptado para crianças, é um livro que é transversal. Inclusivamente eu costumo dizer que só os 100% do que o livro dita é apreendido por quem tem alguns conhecimentos de ciências, nomeadamente química, e mais a mais até alguns conhecimentos académicos, porque tem lá subtilezas que são efetivamente químicas mesmo. Procurei não ter ali nada que não fosse a química, mas que fosse perceptível para as crianças. E então, nesse, o que é que eu faço? A minha magia já é uma magia mais científica, usando a ciência, inclusivamente que pode ser desmontada e traduzida nos conceitos de ciência. E os miúdos também gostam, porquê? Porque estão a aprender a fazer um truque de magia e perceber como é que ela é feita. Mas o grande objetivo, mostrar os conceitos de ciência que estão por trás. Claro que depois, em alguns casos, tem sempre o truque, também podes continuarem com o imaginário, ok, mas eu não consigo fazer isso, não, porque também tem aqui a magia por trás. Eles aprendem, mas ao mesmo tempo ficam ali curiosos para saber, não é, mais alguma coisa. Exatamente, é isso. E quando escreves, sentes-te mais o inventor ou a criança que sonha? Eu confesso que provavelmente muito mais a criança que sonha, porque eu identifico muito mais como um leitor do que como um escritor. Porque, lá está, não escrevo sempre, não sou assim tão criativo no sentido de estar a escrever no dia-a-dia, mas ler sim, leio 365,25 dias por ano. Todos os dias mesmo. Todos os dias, sem exceção. Não adormeço sem ler. Algumas vezes a minha esposa até me diz, apaga a luz, assim, já vai. Sejam 2, 3 da manhã, posso ter adormecido no sofá. Chega à cama, é sagrado. Pelo menos meia hora de leitura. Tens essa... Porque para escrever bem, não é? Toda a gente sabe que tem que se ler muito. Pois, não posso dizer se escrevo bem ou não, mas tento pelo menos ler muito, cumpre esse requisito. No livro Inês, a inventora de profissões, há um menino bombeiro que refresca as bochechas dos casais apaixonados. Já alguma vez te sentiste um bombeiro de corações acelerados, assim, numa relação entre amigos ou colegas, ou mesmo em alguma das tuas histórias tenhas arrefecido os ânimos de alguma personagem? Ora bem, eu posso dizer, em história propriamente dita, talvez nem, mas tenho uma coisa muito a propósito, porque além desta recriação na literatura e nos livros,
Também tenho uma palestra que se chama Química do Amor, onde explico precisamente tudo que está, a química que está por trás do amor. E como é que isso acontece? Inclusivamente explicar esses calores que se sentem, porque é que eles acontecem, como é que acontecem, e desmontando, falando na química. Claro que tem a magia associada também com os momentos do humor, com truques de magia adaptados. Mas sim, efetivamente há e é muito giro porque esta explicação científica não estraga o amor, apenas ficamos a perceber, ok, temos estes calores porque o coração começa a bater muito, depois há uma adrenalina que, claro, que também dilata as artérias para garantir que haja mais circulação sanguínea, precisamos gastar energia, tem que levar mais oxigênio às células, portanto tudo isto é explicado com a química, mas de uma maneira muito, muito, muito engraçada e muito didática ao mesmo tempo. Portanto, o livro ainda há de surgir. No teu processo criativo, quando escreves, quando estás a criar uma nova história, és assim mais arrumado, mais criterioso, mais metódico, ou um detetive de pares de meias perdidas? Andas à procura das palavras, tens assim apontamentos em vários cadernos? Não, assim, eu confesso que eu sou um escritor estranho. Porquê? Porque eu manuscrevo. O computador já passa a ser uma primeira revisão à escrita. Portanto, eu tenho o livro, o caderno, onde estou a escrever, onde risco, onde rasgo, onde volto atrás, onde ilumino, mas sempre escrito. E, de facto, confesso, eu sou aquele exemplo clássico, se calhar isto é como é dizer, mas sou aquela pessoa que escreve sem saber o que vou escrever. Portanto, vai surgindo, a história vai evoluindo por si só. Claro que, inclusivamente, eu tenho que ter uma situação, e isso sim faço, que é, no fim de cada caderno, dos cadernos, vou sempre acrescentando as personagens à medida que elas vão surgindo, porque elas não estão pré-criadas. E então, para não me esquecer o nome, quem são, inclusivamente, quando faço a descrição, já tenho idade, é assim, ok, o João tem 17 anos e é assim, 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 é filho de irmão porque senão perco-me ao longo da história. Quando começas a fazer, então, tens uma ideia para um início, não é? Depois começas a escrever e ela vai se desenvolvendo. Não sabes, por exemplo, como é que é o início, meio e o fim. Não. Posso dizer, por exemplo, quando foi O Menino que Sonhava Salvar o Mundo, o tal primeiro livro infantil, sim, porque a ideia foi mesmo, e por isso é que eu escrevi numa noite, foi traduzir para uma criança num livro que não tem nome nunca, porque por isso é que é sempre O Menino que Sonhava Salvar o Mundo e nunca aparece o nome, porque traduzi ali muitas das minhas próprias crianças, minhas próprias infância, brincadeiras de infância. Então foi muito fácil para mim, porque eu lembrava das brincadeiras que fazia e que me marcavam, então escrevi-as dessa maneira. Mas, por exemplo, já nos outros, não. Posso dar a ideia do Mestre Carbono, foi só assim, a minha esposa só me disse isto, olha, vais fazer, escreve agora o que tal, porque ela também vai dando lançando ideias, só que são ideias assim do género. Se tu fizeres, olha, um livro em que estou no laboratório, mas em vez de serem os cientistas que estão lá a investigar, eles vão embora e são os átomos que saltam dos frascos fluorescentes e inventam qualquer coisa que não existe. E digo, agora escreve. E eu comecei a pensar, efetivamente, ok, o que é que não existe? Isto na ciência, se não existe, portanto, tinha que ser um pouco de ficção, é verdade, mas também não é muito fácil uma pessoa inventar aquilo que não existe, porque senão aí seríamos milionários, se calhar, imediatamente lançávamos um processo criativo, registro de patente, etc. Mas havia uma coisa que eu tinha-me marcado sempre, que era o fabrico da clorofila A. A natureza fabrica, mas em laboratório não se consegue, não se conseguia. E eu, quando escrevi o livro, como disse, em 2010, 2011, a clorofila A nunca tinha sido sintetizada artificialmente em laboratório. E então surgiu-me, ok, vou escrever isto, o Mestre Carbono, os seus cientistas, eles vão, e qual é a ideia, para que é que aquilo serve? Captar o dióxido de carbono, transformar em oxigênio e com isso começar a mitigar o aquecimento global, as alterações climáticas que estão na moda. E portanto em 2011, 2012 escrevi isso, só que o livro não avançou. Portanto o livro só foi lançado em 2015 e em 2014 surgiu uma notícia que pouca gente deu por ela se calhar, em que cientistas tinham pela primeira vez sintetizado em laboratório clorofila A. Mas nesta altura estava muito em moda a viagem a Marte, portanto já o Elon Musk andava com o projeto 2015, etc. E então a ideia era sintetizarem aquilo e imporem árvores artificiais em Marte para criar oxigênio para depois um dia mais tarde nós conseguimos colonizar. Mas digamos que foi o pontapé de saída para o livro, assim, porque eu de facto quando escrevi aquilo eram os cientistas, eram os átomos liderados por Mestre Carbono que iam fazer esta síntese, não havia. E já é agora, portanto, já tive que inclusivamente acrescentar, antes do livro ser publicado, uma nota a dar conta desta notícia,
mas que efetivamente quando ele foi escrito não estava prevista ainda a existência e a possibilidade de síntese de clorofila em laboratório. Mas pronto, foi assim. E aí sim, tinha este guião, mas saiu depois, foi evoluindo. Quase que tiveste uma previsão do que iria acontecer. Sim, porque a ideia era mesmo esta, ou seja, era que a síntese da clorofila A para depois os humanos, porque aí os átomos não podiam fazer, mas eles deixavam a formulação escrita no laboratório, esquecida, entre aspas, e os humanos iam encontrá-la para depois então aplicar em árvores artificiais para ajudar a mitigar, para já, isto da desflorestação, cada vez haver menos árvores, etc., e ajudar efetivamente a fixar o dióxido de carbono. E atualmente és um escritor a tempo inteiro ou ainda fazes alguns trabalhos relacionados com a química? É assim, na verdade eu estou a acompanhar uma equipa e faço agora com Zoom, atendendo à pandemia, mas todas as semanas uma equipa de investigação na universidade que, digamos, eu não estou a fazer a investigação com eles, mas vamos fazendo aquelas reuniões quase em jeito de debate de ideias, e como eu estive ligado à indústria, aquilo é um projeto que está a ter também um apoio industrial, ou seja, já há uma pessoa interessada, porque é uma ideia, reparem, mais uma vez, ambiente, algas, a recuperar elementos e despoluir as águas marítimas. Portanto, eu semanalmente reúno com eles e vou fazendo essas discussões e vamos lançando ideias e depois os investigadores em laboratório vão continuando a trabalhar, ver os resultados e depois voltamos a discutir com base nos resultados. Portanto, esta ligação mantém-se, eu não faço só livros, não, também, como digo, e as palestras, etc. E depois, pronto, vou digamos que ultimamente até nem tenho estado muito criativo nos livros, estou a escrever também um artigo agora para a Sociedade Portuguesa de Química, para ver se lançamos na revista, desse grupo, que eles me pediram agora o tempo livre, e também vou acompanhando, nomeadamente, março, sim, vou estar a fazer uma palestra, entre aspas, podemos chamar assim, precisamente a química do humor, mas com a magia, a ideia é mostrar a potência do ilusionismo na forma de captar e de ensinar também, e vou estar com a Sociedade Portuguesa de Química no seu colóquio. Portanto, há sempre aqui várias coisas. Continuas a misturar as três áreas da tua vida que tu mais gostas. Até para beber informação. À parte, por exemplo, na próxima terça-feira, quinzenalmente nós reunimos com a Associação Portuguesa de Ilusionismo, à noite, também por Zoom, magia, e na próxima terça-feira calha-me a mim fazer a palestra. E costumas apresentar livros nessas palestras ou não? É só magia? Aí não misturas quando vais mostrar aos ilusionistas? É verdade que eu na sessão e na apresentação que faço, e pronto, quando eu tenho o PowerPoint, tenho sempre uma apresentação das nossas atividades, faço sempre referência aos livros, claro que sim. Até porque muitas vezes, nomeadamente esta da Sociedade Portuguesa de Química, é vocacionada para os professores de Físico-Química e do ensino. E então, que são, digamos, o nosso potencial cliente, alvo, para levarmos as atividades às escolas. Então, aproveito sempre também para falar e mostrar. Mas pronto, a incidência ali, de facto, é a palestra sobre, naquele caso, a química do humor e do uso do ilusionismo. Costumavas ir muito às escolas com os livros? Sim, de norte a sul. De norte a sul. Não, posso dizer... Sim. Digamos que, por norma, a partir dali de novembro, dezembro, até abril, maio, junho, eram muitos dias fora. Assim. E isso foi crescente, porque nunca fizemos grande publicidade. A nossa publicidade eram os próprios professores, porque havia a diferenciação da magia, efetivamente, e eles viam o deslumbramento que as crianças sentiam. Posso dizer que, inclusivamente, não sei como, houve duas pessoas que estavam a fazer mestrado no ensino da educação, penso que a educação... Ciências da Educação, seria? Ciências da Educação, provavelmente. Na prática eles saem dali como professores primários ou pré-escolar. Portanto, confesso que são cursos já muito mais recentes do que o meu, não sei exatamente o nome, mas para dizer o quê? Que houve uma aluna de mestrado que me veio, teve conhecimento da minha atividade, quando andei uma semana nos contornos da palavra em Viana do Castelo, e ela cruzou-se comigo lá e ouviu, portanto, o feedback das escolas, dos miúdos encantados, precisamente do peixinho. E então ela veio-me fazer uma entrevista, até veio cá em casa, entrou em contacto, se podia e tal. Porquê? Porque a tese dela era mesmo sobre os livros e o deslumbramento criado nas crianças. Então achei muita piada porque na tese de mestrado dela faz mesmo referência
ao mágico, ao Filipe, que anda no deslumbramento das crianças. Achei muita piada e pronto, e fiquei muito honrado. Que giro, realmente tinha muito a ver, não é? Tinha tudo a ver, porque ela estava mesmo a falar disso, o deslumbramento. Sim. Muito obrigada, Filipe, adorei falar contigo, adorei conhecer um bocadinho melhor o teu trabalho e essa junção da magia com os livros, achei deslumbrante. Pronto, é assim, eu de facto, lá está, eu vou mostrar, não vou fazer este porque não dá para ver muito bem, mas, por exemplo, para o mestre de carbono, eu tenho aqui algo que associo, que estou a ensinar a ciência, os átomos, os símbolos químicos e tal, portanto não se consegue ver muito bem, eu sei, por causa da luz, cálcio, oxigênio, portanto são 5 elementos que estão repetidos e que depois os miúdos são eles que vão selecionar o sítio para pôr, porque por este lado depois eu tenho o número 1, 2, 3, 4 e 5 e no final, sem os miúdos saberem como, eu coloco uma linha e dou para eles misturarem sem verem, dão-me e dizem, vai, coloca no 1, no 2, no 3 ou no 4, onde quiserem e no final coincidem exatamente todos uns com os outros, os meus com os dele. E eles ficam, magia, sim, depois faço sempre aqui o ensinamento, claro que depois adaptei também para o outro livro infantil, já agora, este já com as ilustrações do brinquedo que estava esquecido, né? Mas o mesmo princípio, e não sei se a entrevista está a acabar ou não, mas também no final queria fazer aqui um momento de magia. Então, força, podes fazer. Pronto, eu vou mudar então aqui para a outra câmara, porque o meu objetivo é que tentem ver aqui assim. A luz não é muita, mas a ideia é tentar perceber. Eu tenho aqui 4 cartas, cada uma delas com um coração. Eu faço este, nomeadamente na Química do Amor. Portanto, 4 cartas, por trás são cartas vermelhas normal, doce vermelho, e 4 moedas. Moedas de 50 cêntimos. Vamos lá ver se provavelmente não se vai conseguir ver. Sim, 50 cêntimos. Pronto, dá para ver. Ok. Então, vou colocar uma moeda aqui, outra neste lado e outra aqui. Isto aqui é para justificar, verem a questão da atração entre as pessoas e os corpos, etc. E então, como é que nós fazemos isto? Vou cobrir esta primeira moeda com esta carta, a segunda moeda vou cobrir com esta carta, a terceira moeda vou cobrir com esta quarta e a quarta moeda com esta carta. E agora, mais rápido que o pensamento, vamos tentar fazer com que elas se aproximem umas das outras. 1, 2, 3... Um, 2, 3. E agora, por último, não piora, mais mágico. Basta tocarmos nos corações, promover a ligação. E é este deslumbramento que se criam às crianças, aos nossos jovens, aos adultos. Ilusionismo e magia. Que faz com que a magia continue a criar esta vontade de querer conhecer. E como dizia eu há bocado, as minhas idas às escolas passaram por aí. Os professores ouviam falar e começaram a entrar em contato. Comecei a ir com professores amigos, colegas, conhecidos, que tinham ido para o ensino, que sabiam, ok, vens cá. E a partir daí, como digo, cheguei ao Algarve sem nunca fazer qualquer publicidade. Era só o boca a boca. Era o boca a boca, era o passado. Norte a sul nesse sentido, é verdade. Muito bem. Muito obrigada, Filipe, pela conversa e pelo truque. Gostei muito. Pronto. Este não era próprio, não está tão relacionado com os livros por causa da dificuldade, mas sim, tínhamos vários. Temos este truque de matemática, que usa aqui os zombies, etc. Portanto, mas temos vários e que vou sempre tentando adaptar do espetáculo às histórias dos livros. Às histórias. Obrigado. Muito obrigada, Filipe, mais uma vez e até breve. Eu que agradeço. Obrigado.